podcast para gente aprende muito fazendo isso. Simbora! Laísa, quer nos dar as honras aqui de começar o estudo de hoje, de Atos 9? Claro, vamos nessa, Ju. Vamos. Deixa uma aguinha pra você, Se bem tá? que a Júlia que tá mais feliz hoje. É. Porque desde o início do podcast que ela tá falando. Eu quero chegar em Paulo, quero chegar em Paulo. Você tá igual Jesus, tá Quero chegar em apontando. Paulo. Não, porque quando chegar em Paulo, porque Paulo e Tá. Paulo. Chegamos, Gente, Júlia. eu falei isso Chegamos. 2 vezes. Parece que eu vi Tomara que ela falando. deixe a gente falar, né? Começa você, depois fala eu, aí a gente, né? Mas a gente não vai falar de Paulo ainda. A gente vai falar de Saulo. Mas é a mesma pessoa. Eu sei, mas ainda é Saulo, não é Paulo. Não, houve a transformação. É só lá no final. Tá? Vem não. Que ele vira Vamos Paulo. falar sobre Não é isso. Mas é agora. só a tradução do nome. Não interessa. Agora é Saulo. É, antes ele matava, depois parou de Ninguém vai matar. brigar por causa do nome, não. Vamos, hoje é um debate, hoje é um Vamos lá, debate. Saulo. Bora. Olha aqui, ó, o título. A conversão de De? Saulo, Isso. não Paulo. Então, segura a bola que Paulo Tá vai bom, chegar. tá bom. Então vamos lá. E Joenison. Colou Era isso que aqui acontecia embaixo. na SOS, Júlia, você lembra? Colou. Você lembra, Júlia? Era isso que acontecia nessa... Gente, nem caneca eu tenho hoje. Ê, Lucas, vacilando, hein? Colou aqui. Vamos lá. Vamos. Saulo estava no caminho de Damasco. Exato. A gente pode conferir isso desde o versículo 1 até o versículo 18, né? Sim. E aí, o que acontece aqui? O que o título já diz, a conversão de Saulo. E uma coisa que chamou muito a minha atenção é que quando Saulo, antes dele se converter, né, fala aqui no início do versículo que ele não parava de ameaçar, enquanto isso Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus e tudo mais. E aí, Deus resolveu tratar com ele, né? E aí, imagine só a gente escutar a voz de Deus assim chamando, né? Audível. Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí ele responde, quem é o Senhor? Olha que impressionante. E eu vejo assim, uma coisa mais impressionante ainda foi buscar minha água, gente. Muito obrigada, Deus te abençoe, viu? Amém. A Bíblia fala o quê? Sobre aqueles que dão água para os Recebo. profetas. É abençoado, né? Exatamente. Recebo. Mas não que eu seja profetisa, né? Recebo, mas recebo Amém, também. mas sou pessoa de Deus. Aí, mesmo ele sendo um perseguidor, ele ainda teve a sensibilidade de escutar a voz de Deus. Porque Deus queria ser escutado por Saulo. Depois vem, eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Apesar dele ser um perseguidor, quando Jesus ordena para ele ali o que ele tem que fazer, ele obedece. Ele obedece. Mas será que ele obedeceu porque logo em seguida ele ficou cego por 3 dias e tudo mais? Ou será que foi por medo? Ou será que foi por emoções, né? dúvidas? Pelo que foi? Mas eu, Laís, eu acredito que ali, mesmo ele tendo sido um perseguidor e com o propósito que Deus tinha para a vida dele, tanto é de transformação até mesmo de nome, com o propósito que Deus tinha, Deus colocou no coração dele uma obediência, mesmo que ele tenha sido um perseguidor. E por esse motivo ele resolveu obedecer e tudo mais. Houve um castigozinho ali, né, de 3 dias sem enxergar nada. Aí ele passou esses 3 dias sem comer nada e sem beber nada e tudo mais, é o que a Bíblia diz. Mas depois disso, teve um outro homem que resolveu também escutar a voz de Jesus e chegou até lá para encontrar com Saulo. E foi quando as escamas dos olhos de Saulo caíram. E ali comprova mesmo, tem a comprovação da conversão dele, que ele realmente aceita Jesus na vida dele. Ele foi realmente, batizado, né? sim. E aí ele realmente crê em Deus como o verdadeiro Deus. Então, muitas pessoas, eu vejo muito assim, que não existe isso na Bíblia, não tem esse versículo assim, né? Não fala exatamente com essas palavras, mas assim, muitas pessoas têm que vir pela dor e às vezes não pelo amor. Eu acredito que esse foi um pouco do caso de Saulo. Ele precisou vir pela dor. Que dor foi essa? Ficou cego. Ele não enxergava ali por 3 dias. Será que não teve nele uma incerteza? Né? Uma incerteza de, será que eu vou voltar a enxergar? Ou será que esse aqui é o meu fim? Será que nunca mais eu vou ver? Porque Jesus não falou para ele, ó, você vai passar só 3 dias sem enxergar. Não. Então, será que... E em quem que ele podia se apegar naquele momento? Ele só poderia voltar e crer em Jesus. Eu fiquei pensando nessa questão desses 3 dias que ele ficou ali. Acredito que refletindo, né, por tudo que tinha acontecido, porque Saulo ele era judeu, ele tinha práticas, né, de ir ao templo, ele conhecia, a Bíblia fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel, então ele tinha entendimento. E o fato de perseguir os cristãos era algo que ele achava que era o certo, porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, combatendo uma religião que foi criada ali,
Só que quando ele ouve o próprio Deus, né, falando com ele, Jesus falando que era ele que estava o perseguindo, eu acredito que nesses dias que ele ficou ali refletindo, imagina, você fazendo algo que você está fazendo para Deus, só que você está fazendo contra Deus. E daí você descobre que você está fazendo errado. Uma coisa que você acreditou a vida toda que você estava fazendo certo. E a conversão é isso, né? Exatamente. Deus convencer a gente, e não né? é de uma hora para outra. Eu imagino realmente Sim. isso, que ele passou 3 dias ali meditando e pensando, meu Deus, fiquei achando que estava fazendo o negócio certo, estava fazendo tudo errado. E ainda vem aquele tempo de arrependimento, de pedir perdão verdadeiramente, porque só depois que a gente pede perdão verdadeiramente é que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. É isso que muda a vida de qualquer pessoa, o encontro real com Cristo. Porque uma coisa que me chama a atenção aqui em 2 momentos é a religiosidade. Primeiro, foi isso que vocês falaram, né? A respeito de Paulo, ele ser um judeu, ser ali um zelote, ou seja, ele zelava ali para que a palavra fosse preservada, como o Joenson falou. Surgiu ali uma nova religião, né? Ali a ideia do cristianismo, o evangelho. Então, ele tinha que combater aquilo, era o que ele achava que deveria ser feito. E muito cuidado para você não cair nessa religiosidade de ir por esse caminho cegamente, fazer o que você acha que é certo e não a maneira como Deus pede para que seja feito. E antes de encerrar, só para ir para o segundo ponto, onde fala sobre a religiosidade, é quando chega o profeta, que Deus fala com o profeta para encontrar Saulo. E aí, o que Ananias responde para o Senhor? Aí ele fala assim, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então, a gente vê que ele estava aqui olhando para Saulo numa condição como aquele homem não pode ser salvo. Também não vá por esse caminho, porque a outra pessoa, por mais mal que ela tenha feito, por mais longe que ela tenha ido, Deus ainda quer que o coração daquela pessoa se arrependa, que venha a ter um encontro com Cristo. Então, que a gente também não caia nessa religiosidade de achar que o outro não merece a misericórdia, né? Que é só pra gente. Foi algo difícil, mas Ananias foi e ele pregou ali para Saulo, encontrou ele, orou e, como a Laísa falou, ele foi batizado. Então, a gente vê que aqui há um grande romper. Aqui é o início de um ministério que a gente vai ver um apóstolo que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então, é algo assim, sensacional. Estudar sobre o apóstolo Paulo é muito bom, por isso que eu gostaria, né? Meu Deus, chega logo no Saulo, apóstolo Paulo. E chegamos. E nós encerramos agora Atos, no capítulo 1, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 18. Sexta-feira tem mais e aí a gente vai continuar nessa caminhada em Atos. Pessoal, obrigada, Laísa. Obrigada, Valeu, Leo. Xanob, Pessoal, valeu, amigos. um grande abraço e até sexta-feira. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Nosso podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso.